Então, pessoal, você está no canal oficial Apóstolo Paulo Silva. Voltamos já com um assunto polêmico para falar com vocês, né? E como de fato não podíamos nos calar. Somos um número pequeno de pessoas, mas significativo. Para Deus não vale a quantidade, sim a qualidade. Não é isso? Deixa eu limpar meus óculos aqui porque o assunto é sério. Enquanto eu limpo os óculos, eu vou falando para você. Você é inscrito nesse canal? Muito obrigado. Então deixe o seu like, compartilhe, comente, principalmente nos seus grupos Instagram, nos seus grupos WhatsApp. Ajude a crescer esse canal. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, viu? Vai ser muito bom. Vamos lá, gente. Na época do rei Nabucodonosor, lá no Antigo Testamento, eu vou citar essa parte, esse episódio, porque é o mais propício para o momento. O rei Nabucodonosor ele ia sitiando as cidades, né? Tomando os povos, matando os seus reis e escravizando todos os povos ali na Babilônia, Império Babilônico, né? Era uma coisa horrorosa. E ele tinha os seus ditos, as suas vontades e se sentia soberano. Então ele sempre carregava sortistas com ele, porque a, as épocas vão mudando, mas o comportamento humano sempre serão os mesmos. As pessoas estão sempre atrás de adivinhações, sortistas, cartistas, cartomantes, adivinhadores, pessoas que fazem esse tipo de que têm esse tipo de ação, né? Isso desperta a atenção do povo. E um episódio foi que 3 dos que tinham sido tomados, dos povos de Deus ali, de Israel, de Judá, eles foram obrigados a se prostrarem diante de uma estátua que Nabucodonosor ele tinha feito, mandado fabricar, uma estátua de ouro, e quando tocassem as buzinas, os sons, todo mundo tinha, enfim, tinha que se prostrar e adorar aquela estátua como se fosse declarando como Deus, sem nenhuma opção de escolha. Quem não fizesse isso, ele ia sofrer uma condenativa, e a condenativa, o veredito era que ia para uma fornalha de fogo e ali morreria, né? Porque a fornalha de fogo ela ia ser, para os desobedientes, aquecida 7 vezes mais. E acontece que os 3 garotos lá, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, eles não obedeceram. Não obedeceram. Porque assim, quem conhece Deus não se cala, não se prostra, não se vende, não se corrompe, não fica conivente, por mais que ele corra risco de realmente morrer. Sempre foi assim. Isso não é extremismo, é a defesa de quem defende uma causa. Se existe realmente pessoas ativistas que levantam a bandeira, essas pessoas somos nós, os que defendemos a bandeira que é a palavra de Deus. E nunca vi nenhum de nós obrigando ou criando uma estratégia para que comungasse com a mesma ideia, ou se não, viesse receber uma condenativa. Acontece que o tempo passou, mas o comportamento continua o mesmo, entendeu? Por quê? Porque existe o príncipe desse século. E vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. O opositor de Deus, né? Ele vai sempre criar estratégia.
A estratégia atual agora, lógico que não vai ser feita uma estátua, porque o processo evolutivo não permite, as pessoas se evoluíram, e nessa evolução a técnica, a estratégia do inimigo da nossa alma realmente é se adaptar. E eu fico impressionado como que pastores, líderes religiosos, católicos, cristão, protestante, não se pronunciaram e não se pronunciam até agora. O Ministério Público Federal anunciou nessa segunda-feira, dia 3, que vai analisar se o pastor André Valadão cometeu a prática de homofobia em um culto da sua igreja Batista da Lagoinha, transmitido no YouTube. A pregação foi realizada lá na Lagoinha, em Orlando, nos Estados Unidos, no domingo, dia 2. Olha, no domingo, dia 2, o pastor faz uma pregação se pronunciando sobre não a opção dele, porque eu não posso obrigar que a pessoa tenha a mesma opção que eu. Isso é incoerente, é antidemocrático. E também eu não posso amordaçar a boca das pessoas, colocar comichões no ouvido, só quando é para ser favorável ao que eu penso. Então, quando o que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito, a minha crença vale o meu direito de livre expressão. Quando não, eu tenho que criar leis para poder prejudicar quem se pronunciou contra. Então, isso não parece um plano humano, como na verdade não é. Isso é um plano realmente satânico. E dentre as falas, né, depois o pastor ele vai falando que o que ele se orgulha realmente é de levantar a bandeira do Evangelho, porque a nossa bandeira, a bandeira que nós levantamos, é a bandeira do Evangelho. Agora, faz da sua vida a pessoa tem livre-arbítrio de fazer da sua vida aquilo que ele quer. Mas o que nós não podemos fazer é fazer com que as pessoas levantem, defendam as mesmas causas que nós defendemos quando elas são contrárias às nossas ideias. Isso é antidemocrático. Então, eu estou aqui para me pronunciar e dizer que sinto muito a incoerência e a falta de racionalidade das pessoas que respondem pelas leis no Brasil, de estarem cortando direitos, dando direitos dentro de um processo de desconstrução que, dentro desse processo, aniquilam, vem alienando pensamentos de pessoas que viveram a vida inteira dentro de um núcleo, carregando o livro mais vendido em todo o mundo, que é a Bíblia Sagrada, e tentando simplesmente adaptar o livro porque não condiz com o comportamento de algumas pessoas que querem, de fina a força, com toda a estratégia, mudar a realidade. Se eles quiserem, se nós quisermos, podemos ir para as redes sociais, veículos de comunicação, e expor as nossas ideias. Agora, o que nós não podemos é pegar um livro como a Bíblia e tentar adaptá-lo, anular alguns textos, porque não concordamos, ou simplesmente querermos obrigar alguém
defender a mesma causa, a mesma bandeira e contradizer as palavras que foram ditas. Analisá-las de uma forma que prejudique quem falou. E na última fala, o pastor André Valadão, então ele vai dar a sua defesa, ele vai dizer: nunca será sobre matar, segregar, mas será sim sobre resetar, quer dizer, rever, levar de volta a essência do princípio, como tudo começou, né? Sim, cabe o crer em Jesus e levar a mensagem do recomeço, resetar, resete, reinício, quer dizer, vir ao início novamente, nascer de novo e viver não mais para si, mas para Deus e para suas leis, declarou o pastor. Então, as palavras do pastor André foram e são muito coerentes, mas acontece que a Bíblia é um livro escatológico, ela precisa se cumprir, e você pode ter certeza que ela vai se cumprir, e na íntegra, não vai ficar do jeito que está. O discurso que eles dizem que nós temos de ódio será vestido por eles, porque quando não aceito as suas ideias, então a perseguição vai vir e vai vir forte. Aí nós vamos ver aonde está o discurso de amor e aonde está o discurso de ódio. Um abraço para vocês. Deixe aí a sua curtida e analise esse vídeo.